Tô de volta. E, bom, hoje o trânsito tá muito calmo, tá muito vazio, né? Como eu disse no vídeo anterior, que seria o vídeo 7, esse então é o vídeo 8, tá? O anterior foi mais um prólogo, porque apenas explica que hoje é domingo, 3 de maio, o sol tá lindo, Brasília tá com um dia assim radiante. Ainda assim a cidade é um pouco deserta, né? A gente anda pelas ruas. Eu tô agora paralela ao eixão, tô no eixo L, e para quem mora em Brasília sabe do que eu tô falando. São dois eixos menores que circundam um eixo mais largo, maior, assim, de alta velocidade. Esse eixo, que é o eixão monumental, o eixão, na verdade, ele é fechado aos domingos, fechado para a população, fechado para ciclistas, para os skatistas, para que você faça um piquenique se quiser, para caminhar, né? Então sai com as crianças, os cachorros. Ele fica isolado dos carros para que as pessoas possam usufruir dele, que eu acho maravilhoso, super civilizado. E a gente vai nas vias marginais, né? Então os eixinhos L ou W. Eu estou no eixo L, descendo em direção a um shopping onde vai acontecer uma apresentação de palhaças. É uma amiga minha que organiza o festival de palhaças aqui de Brasília. Sou maior fã dela, vou lá assistir o trabalho agora às 15 horas de outras duas colegas que fizeram artes cênicas comigo na UNB, né? Então já conheço de bastante tempo, mas não conheço esse trabalho ainda. Vou lá assistir. Eu pensei em fazer esse vídeo um pouco mais curto, espero, né? Porque já perceberam, eu sou um pouco prolixa, né? Gosto de falar, vou desenvolvendo ali um raciocínio, às vezes até me perco um pouco, gosto de ficar agregando sinônimos, palavras sinônimos, enfim, é a minha maneira, né? De me expor ou de me comunicar. E os vídeos anteriores que falavam, né, da tal decepção, com o cafajestezinho de quinta categoria, eles repercutiram de tal maneira que me surpreendeu muito, né? Eu recebi não só mensagens privadas, muitas. Gente, se tivesse como registrar essas mensagens sem revelar os destinatários, né? Porque se elas vieram privadas é porque as pessoas não gostariam de se expor. Mas se fosse possível reuni-las, e mais os e-mails e mais os telefonemas, acho que eu nunca fiz tanto sucesso na vida. E eu fiquei muito impressionada, assim, com a empatia das pessoas, né? Com quanto a maioria absoluta se identificou, assim, né? E uma amiga, uma colega também fez cênicas comigo na UNB, tá em São Paulo agora fazendo mestrado, ligou de São Paulo, ela deu um interurbano de São Paulo, do celular dela. Falou, Sheila, minha amiga, eu vou falar rapidinho, que eu tô dando esse interurbano, não sei o que, mas eu tô acompanhando seus vídeos, eu tô adorando, tô amando, é isso mesmo, esses canalhas, babá, falou, né? Ela também saiu de uma história agora, né, de chata também, né? E ela falou, eu tô ligando porque eu preciso pedir, faça um vídeo sobre dedo podre, porque a gente tem um dedo podre. Ai, meu Deus, eu ri, mas assim, dá uma certa tristeza, né, gente? Você constatar que, ai, meu Deus, eu tenho um dedo podre. O que é um dedo podre, né? Olha, particularmente, eu acho que são muitos os elementos que têm que ser reunidos para se explicar o dedo podre de determinada mulher, assim, né? Claro, vários de nós temos, né, essa inabilidade em escolher um bom parceiro, assim, em escolher o cara mais legal, o cara mais maduro mesmo, que realmente está disponível e disposto a uma relação. Acho que a gente ainda se atrapalha muito, né? Escolhe errado, não sei, tem a atenção chamada por uns caras que não tem nada a ver, né? Mas acho que cada caso, então, de certa forma, se configura um caso. Mas eu acho que tem algumas coisas em comum que podem ser elencadas, né? No meu caso específico, confesso que eu me sinto um pouco confusa, porque até 4 anos atrás, eu assumidamente tinha um dedo muito podre. Porque eu era trash também, assim. Eu era viciada em adrenalina. E
Então eu me apaixonava, né? As pessoas se aproximavam de mim, ou eu delas, enfim, e a gente se aproximava. E aí era aquela paixão, adrenalina lá no alto, assim, lá no, né, no mais alto nível. Aí quando a adrenalina começava, a paixão começava a arrefecer, eu, Sheila, não aguentava, eu queria adrenalina. Aí começavam as brigas. Começava briga, a adrenalina subia de novo, pá, lá pro topo, né? E aí vinha, inevitavelmente, o final bombástico, assim, o final, pá, e a adrenalina explodia o teto, assim. Nossa, e os cumes, né? E aquele final, assim, no meio daquela adrenalina, daquela loucura toda, e vinha um sofrimento dilacerante por 2, 3 meses, sei lá, até a próxima relação, porque aí eu já pulava pra próxima. Tinha vários pretendentes, sempre tinha vários paqueras, pá, o próximo, a fila andava, e eu não curava, não, eu não esperava um tempo pra me refazer daquela anterior. Não, pelo contrário. A minha solução era já pular pro próximo mesmo, assim, né? Tinha carência, né? Tinha o vício da adrenalina, tinha uma série de coisas. Então, tá, aí daqui a pouco, aí tava lá, começava tudo de novo, a paixão, daqui a pouco as brigas, daqui a pouco o final, daqui a pouco um sofrimento dilacerante até a próxima paixão. Gente, era uma roda viva que, sinceramente, eu não sei como é que eu sobrevivi até agora, né? Não sei como é que eu ainda tô aqui. E essas escolhas, elas eram, no meu caso, né, feitas de uma maneira a mais equivocada possível. Por quê? Primeiro, eu tinha uma fixação em homens bonitos, homens lindos, homens bonitos. Claro que eu tive namorados feios, claro que eu tive namoridos feios também, tive. Mas era a exceção da exceção, assim. Eu tinha um radar, assim, absolutamente competente em identificar o mais rápido possível quais eram os homens mais bonitos em qualquer ambiente que eu estivesse. Por que isso? Porque meu pai era lindo. Meu pai foi lindo, foi um homem lindo. E isso era uma coisa lá em casa também, né? Meu pai ter sido lindo, etc, etc. E tinha essa mítica, né? Em torno da figura dele. E é claro, eu vou usar esse termo de uma maneira bem vulgarizada, os psicólogos e psicanalistas vão querer me matar, mas o meu Édipo... Não, meu Édipo a mil, né? Quer dizer, eu completamente apaixonada por essa figura linda que era meu pai. E tive namorados lindos, tive a sorte de ter namorados lindos, né? Claro que quando a gente é novinha, assim, sei lá, adolescente, antes dos 20, dos 20 aos 30, geralmente a gente é linda também, né? Eu acho uma pena, assim, eu morro de pena quando eu vejo as garotas mais novas se achando feias, se criticando, porque a juventude em si é belíssima. Aquele viço, aquela energia, aquela pele. Nossa, gente, o que é isso? São muito bonitas, né? São muito lindas, assim. A juventude é bonita, né? E eu não tô querendo, assim, fazer a ode só da juventude, não. Eu acho que existe a beleza, uma beleza, assim, fascinante em qualquer idade. E eu acho que o ideal é quando a pessoa tem ciência da sua beleza, né? Em qualquer que seja a idade. Mas a juventude, o que me chama atenção é que normalmente eles são todos muito bonitos, meninos, meninas, mas são ao mesmo tempo muito cruéis consigo próprios, né? Eles se pautam muito fora ainda, não conseguem enxergar a si mesmos com profundidade, não conseguem ter segurança e aí sempre estão se sentindo mal, né? E são levados a crer também que não estão bem ajustados, que não são adequados. É uma crueldade, assim, é uma crueldade sem limites, né? Mas o que eu estava falando sobre o dedo podre ainda, né? Então eu tive namorados muito lindos, assim, e tive sorte, alguns deles bons meninos. Havia até uma certa, também, um frisson na minha casa, assim, minha mãe, minhas irmãs falavam assim, a Sheila só tem namorado modelo e tal. E até uma certa idade isso foi válido, assim, eu conseguia mesmo cada um que nem eu acredito. Hoje eu olho pra trás e falo, gente, como é que eu peguei aquele cara, né? E namorava e tal.
Mas isso acabou se tornando um requisito. E nem sempre esse é o melhor requisito, óbvio, né? Então eu tive alguns namorados lindos também, completamente canalhas, né? Uma outra, mas esse é no meu caso, a questão da beleza, ela pesava muito, era o primeiro ponto, era o que me chamava, eu descartava de cara os feios, assim, eu não dava a menor chance, né? Então, você encontrar um lindo que ainda por cima seja muito legal, ganhou na loteria, né? Mas tem também. E aí, o segundo ponto era, há uma mística, eu acredito, né? Em torno da qual, assim, ai, o cara caliente, aquele cara que tem pegada, aquele cara que vai te, né, que vai te, te levar às nuvens, são os cafajestes, né? O bom menino não sabe fazer isso. Eu tô sendo bem reducionista, tá, gente? Mas em linhas gerais é isso, né? Tem essa mística, assim, e tal. E eu era bem refém dessa crença também, né? Eu realmente achava que, nossa, como é que um bom menino, né, ia ter essa pegada toda, assim. Vou mudar a posição desse vídeo, vamos ver se fica bom aqui. É que eu parei agora, já vou lá pro meu evento. E então, o que acontece, né? E assim, realmente, às vezes eles têm mesmo muita pegada, até porque tem muita prática. Mas eu acredito que com qualquer parceiro você consegue chegar a um ponto bem satisfatório, assim, a um ritmo, né, dos dois, a uma... É um balé, né, gente? Tem que ter um encaixe, é uma coisa que você constrói com seu parceiro também, né? Essa afinidade sexual. Mas eu penei bem na mão de uns cafas antes de entender isso, assim. E tem a questão da autoestima, né? Quer dizer, eu tinha, particularmente, um problema gritante de autoestima, né? Então, assim, de você realmente se gostar, se respeitar, né? Conseguir ter uma paz interior, enfim, uma vida mais organizada, mais estruturada e tal, né? Então, as relações trashes, elas não refletiam mais do que o meu próprio caos, né? O meu caos existencial, o meu caos emocional. Então, isso tudo resultava num dedo podre, assim, premiado, né? Um expert mesmo em escolher mal os parceiros. Outra coisa, gente, que eu acho que é importante chamar a atenção, e essa é generalizando, assim, não diz respeito só ao meu caso. Qualquer que seja o cara que se aproxime da gente, é imprescindível se observar, assim, com muita tranquilidade, como ele te trata, né? É básico, assim, como ele te trata, né? Tem consideração, respeita, cumpre o que promete, como ele te olha, como é que ele fica na sua companhia, né? Como ele, enfim, age ao seu lado, né? Eu lembro que o meu último casamento era assim, um cara que eu achava lindo, né? Nossa, achava um viking, ele é descendente de italianos, então assim, um cara forte, naturalmente, assim, né? Aquela genética, sabe, que herda, assim, uma força muscular, uma coisa, tanto que os amigos dele contavam, né, que eles se metiam em brigas e toda vez que tinha briga, que tinha alguma briga, esse meu ex-marido era chamado, assim, para dar conta da briga, entendeu? Ou seja, para dar porrada nos caras, né, nos adversários lá e resolver a tal da briga, sabe, assim, de tão forte que ele era, né? E aí o que acontece? Então, assim, ele era um espécime de macho alfa, entendeu? Que eu me senti profundamente orgulhosa de exibir por aí e tal. Só que assim, na primeira vez que ele bebeu, que ele foi grosseiro comigo, eu tinha que ter ido embora, entendeu? Levantado da mesa, ido embora para minha casa sem olhar para trás e nunca mais ter atendido nenhum telefonema dele. O que eu quero dizer, gente, a gente não pode relevar. Eu relevei. Eu achei que, não, tava bêbado, bebeu, nossa, então foi um lapso, isso não vai se repetir. Só que demora um pouco, mas se repete. Repete às vezes um pouco menor, daqui a pouco um pouco maior. Mas eu estava tão obcecada com a ideia de que eu tinha que amar alguém, que minhas relações tinham que durar mais do que um ano,
que eu achava que eu era responsável dessa vez por fazer a relação ultrapassar a fase da paixão e conseguir se tornar outra coisa. Eu fiquei 3 anos nesse último casamento. Foram 3 anos. Eu não tenho a menor dúvida de que ele me amava. Ele me amava. Mas ele é doente. Então o amor dele também é doente. Um amor enfermo, né? Patológico, assim. Um amor de uma pessoa que precisa fazer mal a quem está com ela, né? Ele era extremamente inseguro, então ele ficava olhando para outras mulheres, ele chegou ao ponto de flertar com outras mulheres na minha frente para despertar o meu ciúmes, porque como ele era muito ciumento, ele precisava que eu sentisse ciúmes dele. Gente, é uma série de sinais, né, às vezes muito explícitos, às vezes não são nem só indícios, não, às vezes o cara tá te alertando, né, claramente sobre o que ele é, quem ele é e o que vai ser aquela relação. E a gente não pode não acreditar, entendeu? Acredite, é aquilo mesmo, e ele não vai mudar por sua causa, ele não vai mudar. Né, o meu último marido, ele chegou aí fazer terapia de casal comigo, mas assim, o estrago era tão grande, vinha de família, era uma questão ética, era uma questão tão profunda, entendeu? De uma incapacidade tão absurda de se importar com quem quer que fosse, que não fosse ele próprio. Enfim, não tinha mais remédio. Para uma pessoa assim se transformar, ela precisa querer muito, ela precisa querer tudo, entendeu? Ela precisa querer se transformar radicalmente. Ela, não é por você, não é porque... Ela precisa ter chegado a um ponto em que se torna insustentável continuar daquela maneira. Como aconteceu comigo. Eu faço terapia há cerca de 25 anos porque era insustentável viver para mim. Sabe, era intolerável viver com todos os pesos e as dores que eu tinha, assim, que eu sentia, e a minha própria loucura, que eu sabia que eu havia erigido como forma de defesa, como sei lá o que mais, enfim, mas não interessa qual a justificativa, a verdade é que eu tinha me tornado um monstro, eu também, né? Então... fiz e faço terapia, né, há mais de 25 anos. Eu acho que isso serve para toda e qualquer uma, assim, né? Você pode não prever que aquele cara é podre, que seu dedinho podre está funcionando. Mas, quando você começa a sair com ele, dá pra ver sim, dá pra saber, e assim, não desconfie de si própria, por mais que ele fale o contrário, por mais que ele peça desculpas, por mais que ele fale que ele não teve a intenção, não, mas que não era bem aquilo, ele bebeu, ele estava louco, ele ficou chateado por causa de outra pessoa, ou algum outro evento, ou o trabalho dele, o chefe, a puta que não interessa. Ninguém tem o direito de descarregar em você o que quer que seja. Então, se ele te tratar mal, uma vez, é o ideal você já ir embora. Você preferiu pagar para ver? Na segunda, minha querida, abra mão, vá embora mesmo. Vá embora correndo, vá rápido. E um outro ponto que eu queria também destacar desta vez, assim, depois eu vou procurar falar melhor dessas coisas, mas agora eu tô com, né, um pouquinho de pressa. A gente tem que acreditar mais nas outras mulheres. Várias mulheres me alertaram para eu não me envolver com meu último marido. Não vá, não fique, ele é complicado, ele é esquisito, ele teve um episódio de violência com não sei quem, ele isso, ele aquilo. Ele até mentiram, até disseram que ele era prostituta, ele não era, mas era assim, a pessoa que falou não gostava dele, tá, tudo bem, exagero. Mas assim, fora ela, ainda um monte de gente me alertou, um monte de mulheres me falaram, Sheila, não, ele não. Mas a gente tem uma arrogância, né? A gente acha que com a gente vai ser diferente. Não, mas ele me ama. Não, mas ele tá apaixonado. Elas não sabem como ele me olha. Elas não sabem como ele me trata. Mas eu sou mais eu sou fodona, eu sou poderosa, imagina, eu sou rainha, aquele touro bravo eu domo, né? E por aí vai, né?
E na realidade, não é bem. A gente cai do cavalo. Esse último canalha, Cafajeste, que ficou comigo só um mês, mas assim, esse um mês deu tempo de ele me pedir namoro 2 vezes, dizer que ia me levar pro Rock in Rio, dizer que a gente ia assistir a estreia dos Vingadores, ele e os 2 amores dele, eu e o filho. Deu tempo dele dizer que, quem sabe, eu não ia morrer ao lado dele, porque essa é a minha frase preferida, né? A preferida das bombásticas. Quem sabe você não vai morrer ao meu lado. Pois é, esse Cafajeste, uma amiga minha me alertou. Falou, Sheila, ó, nós temos outra amiga em comum que já se envolveu com ele. Eu sei, assim, de um rastro de mulheres. Ele magoa, ele não leva nada a sério, ele é volúvel, mas ele é fofo. Aí ele é todo fofo, assim. Aí ninguém consegue ficar com raiva dele, ninguém consegue brigar com ele porque ele é fofo. Mas assim, Sheila, cuidado, não acredite nele, não entra nessa. E eu assim, ai, no fundo, bateu a arrogância, né? Não, mas a gente se conhece há 21 anos. Ele me disse há quanto tempo, você tem noção de há quanto tempo eu queria que isso acontecesse, e etc, etc. A nossa história vai ser diferente, não é bem assim, tal. Gente, não deu outra. Ele foi o mesmo Cafajeste, aliás, usou a mesma desculpa, até a desculpa foi a mesma, assim, né, que ele usou com as anteriores, e fofo. Ele ficou uma semana tendo DRs comigo. Uma semana ainda tendo DRs. Ah, porque não sei o quê, porque sempre todo fofo. Ah, eu quero que você fique bem. E me abraçava. E não sei, ele chegou ao cúmulo de dizer que sentia a minha falta. Que ele não ia mentir, porque o que a gente tinha tido tinha sido bom demais. E que ele nem sabia se ele ia ficar com a outra pessoa. Aí meu alarme acendeu e apitou, porque eu falei, não, ele está querendo me deixar orbitando em torno dele, é um capitalista amoroso, ele está querendo ali acumular, né, mulheres em torno, não vou entrar nessa, foda-se. E foi engraçado também, porque foi quando deu o sinal para eu começar a pensar no outro lado. Falei, não, peraí, cara, você é mais velho do que eu, você tem 48 anos na cara. Eu não vou acreditar quando você diz que tudo que você falou, na hora que você falou, era sincero. Como assim era sincero? Você falar que queria que eu morresse ao seu lado e aí de repente você já tá com outra, viaja com a outra, volta com a outra, essa putaria toda. Mas na hora que você disse que queria que eu morresse ao seu lado era sincero, deixa de ser mentiroso, canalha, sem ver, né? Assim, então, não, é um adulto. Um adulto não pode ser leviano desse jeito, não. Se ele tivesse 17 anos, era obrigação minha relevar, mas 48? Não, de jeito nenhum, eu não falei nada disso para ele, né? Por mais encantado e por mais vontade, com mais vontade que eu estivesse de me envolver com ele, porque da minha parte foi uma decisão também. Ele era fora do meu padrão, né? Ele não era o cara lindo que eu falava no início, que era as minhas obsessões. Mas eu estava decidida a ficar com um bom menino. E ele simbolizava um bom menino para mim, por causa da nossa convivência, por causa da imagem que eu tinha dele. Apesar dele ter se revelado, né, um cafajeste, ele não é um bom menino. Pode até vir a ser com outras pessoas, mas comigo ele não foi. Então, assim, a gente precisa começar a fazer uma autocrítica, sério, não é se culpabilizar, tá, gente? Porque quando um cara mente pra gente, é ele que tá sendo filho da puta, entendeu? Você tá entrando ali desarmada, de boa fé, né? E o cara tá te enganando deliberadamente. A culpa é sua? Não, a culpa não é sua. Mas a gente tem que aprender, tem um ditado árabe que diz, né? Se você foi assaltado, a culpa é sua. Porque você estava desatento, porque você vacilou de alguma maneira, porque você não se protegeu. E o que eu quero fazer uma espécie de analogia com isso, né? Não é que a gente tenha que ficar no alerta máximo, entendeu? Paranoicas, né? O tempo todo. Não é isso, mas vamos ser mais vigilantes, né? Mais atentas e relevar menos. Não, as pisadas desses caras, gente, por quê? Você vive pisando na bola com os outros? E essas pessoas vivem te desculpando e deixando pra lá? Não? Então por que a gente faz isso, né? Então, assim, tem 2 pontos em comum que eu acho, sim, que serve para todas nós e que endossa a maldição do dedo podre.
é nós não confiarmos na nossa intuição ou na nossa percepção e não sairmos de perto do cara que nos desrespeita, qualquer que seja a forma, simbólica, concreta, física, sabe, financeira, enfim, de qualquer maneira, o cara que nos desestabiliza, que nos trata mal, que dá uma patada, sei lá, um cara que faz algo que não é para fazer, né? Então a gente tem que sair de perto, sim, tem que abrir mão, tem que largar esse cara rápido. Essa é uma coisa. E o outro é acreditar quando outras mulheres alertam. Não é porque essa mulher está competindo com você, porque ela está afim também do mesmo cara. Não é. A maioria das vezes, quando uma mulher abre o olho da outra, é porque ela realmente teve uma experiência, ela teve um relato, ela sabe de alguma coisa. E outra, gente, chegar para uma mulher e falar isso não é fácil. Falar assim, olha, puxa, eu sei que você está encantada, não sei o quê, mas toma cuidado, porque esse cara já teve uma história assim, assada, não sei o quê. Gente, eu falo até o seguinte, eu até faço uma ressalva, porque eu, por exemplo, como eu disse, era muito louca, né? Então eu já me envolvi em cada história, eu já fui parar em delegacia com ex-namorado, né? Há 15 anos atrás, tá? Então, assim, eu era louca, drogada, doida, suicida, etc, etc e tal. As pessoas podem mudar? Podem. Hoje eu sou outra Sheila. Quando eu conto para as pessoas as histórias que já aconteceram, ninguém fala, não acredito, Sheila, que era você. Não era. Era eu mesma. Era euzinha. A diferença é que a maioria das pessoas que são ou eram como eu morrem. Elas não sobrevivem para contar a história depois, ainda mais com essa serenidade, paz de espírito como eu consigo contar hoje, assim, porque elas se dão mal, assim, né? Eu tive várias pessoas que morreram, eu tive várias pessoas que se deram muito mal, assim, né? Na minha trajetória, que atravessaram o meu caminho, enfim, né? E se deram, mesmo, assim, eu digo, eu sou muito sortuda. As deusas e os deuses gostam muito de mim, muito, porque com certeza, teve momentos assim que me pegaram assim pelo pescoço, pelos cabelos, falaram, tiraram daquele... Sheila, vai pra lá, e me puseram em outra circunstância, em outro lugar, em outra situação, porque eu ia, sabe, assim, pro aniquilamento, tava, né, por um fio. Então eu me considero muito privilegiada, muito sortuda, muito amada, sabe, pelas divindades. Muito protegida, eu sou muito protegida. Mas eu falei isso porque a gente muda. Eu mudei, eu tive chances e eu mudei. Eu estive muito comprometida com essa mudança, né? 25 anos de terapia, gente, não é pouca coisa. Não são 25 dias, não são nem 25 meses, são 25 anos de terapia. Eu passei mais da metade da minha vida fazendo terapia. Eu tenho 43, eu comecei a fazer terapia com 17, tá? Porque eu sabia que eu tinha que fazer, porque ou era isso ou era algum dos suicídios darem certo. Então, é claro que um homem pode mudar, mas, cara, ele precisa provar que mudou, então. Precisa mudar, ele precisa provar que mudou, né? E você ter a sensibilidade e a esperteza, né, de ter a si própria em primeiro lugar, para não se sacrificar. Como eu me sacrifiquei no meu último casamento, por exemplo. Aguentei o pão que o diabo amassou com o rabo por um cara que não valeu a pena. Não valeu a pena. Pelo contrário, ele valeu assim, para me mostrar que às vezes, por mais que você ame uma pessoa, ainda assim você tem que deixá-la, porque ela está te destruindo, né? Eu vou falar de algumas outras coisas em outros vídeos, assim. E vou procurar ser mais lenta, porque eu gosto de conversar. E como não tem interlocutor, eu vou embora, né? Sozinha. Gente, ótimo domingo. Cheguei, vou lá ver as palhaças. Até o nosso próximo encontro. Beijo.